Boa tarde, fiel bicolor. Hoje nós vamos bater um papo com o atacante Nicolas, artilheiro do Paysandu na temporada com 15 gols marcados. Tudo bem, Nicolas? A gente começa com uma pergunta do Diego Beckman, do portal DOL Diário Online. No primeiro turno, o Paysandu venceu o Ferroviário na casa do adversário. Como fazer com que a atuação daquele jogo possa se repetir no próximo domingo? Acredito que a gente colocando em prática tudo que a gente vem fazendo, né? Sempre respeitando o adversário, acredito que a gente consiga sair com um resultado positivo, né? Sabemos que só a gente que pode dificultar ou não, ou facilitar o jogo, somos nós, né? Então a gente sabe das dificuldades que enfrentaremos, mas a gente tem tudo para fazer um grande jogo, né? Ter um bom desempenho para a gente buscar os 3 pontos, que nesse momento da competição ele é muito importante e a gente está trabalhando muito forte para isso. Outra pergunta do Diego Beckman: você está preocupado com o cartão amarelo, uma vez que está pendurado? A gente acaba não entrando em campo, né? Obviamente que a gente fica preocupado por acabar deixando a equipe na mão, né? Mas a gente entra em campo, faz o trabalho, porque a gente nessas horas a gente não tem como lembrar do cartão, né? Seria muito triste para mim se eu levasse o cartão, mas eu espero que ali na frente eu consiga ter um pouquinho mais de cuidado para não levar o 3º cartão. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, quer saber se voltar a marcar tira um peso das tuas costas. Não tira. A minha preocupação sempre é não contribuir com a equipe, né? E eu fico muito chateado quando eu não consigo fazer isso. E felizmente no último jogo eu consegui voltar a marcar, né? Atingir um número de 15 gols na temporada, uma marca de 15 gols na temporada. Isso é muito bacana para mim, né? Fico muito feliz com isso. Consegui ajudar a equipe com um gol, com assistência, e participei do 3º gol também. Então acredito que a gente trabalhando, uma hora as coisas voltam a acontecer, e eu fico muito feliz por voltar a marcar e atingir o 15º gol da temporada. Felipe Silva também pergunta: faltam 3 rodadas para o fim da primeira fase e os torcedores e a imprensa começam a fazer projeções do que cada time precisa para se classificar. O jogador é diferente? Vocês simplesmente pensam apenas em ganhar? A gente pensa jogo a jogo, né? A gente sabe que a situação na tabela só facilita conforme os resultados nossos dentro de campo, né? Então a gente, obviamente que não deixa de olhar a tabela, mas a gente se preocupa sempre com o próximo jogo, e não é diferente. A gente tem um jogo desse domingo pela frente, onde a gente sabe que precisa buscar um resultado positivo, né? Mas a gente primeiro tem que pensar no próximo jogo para depois estar programando ou projetando alguma coisa na competição. Maurício Bessa, da Rádio Super Itacaiunas, pergunta: Nicolas, o tempo sem marcar incomoda qualquer atacante. A tranquilidade voltou para você ou ela nunca te deixou? Não, a tranquilidade nunca me deixou, né? Eu sempre trabalho muito, né? Vou errar, mas trabalho muito, então a gente sempre procura estar evoluindo. E eu voltando a marcar, isso me deixa feliz por eu estar ajudando a equipe mais do que nunca, né? Mas o importante, acima de tudo, é sempre a equipe estar vencendo. E isso me dá tranquilidade, mais do que nunca. Quando a equipe do Paysandu vence, quando a gente está numa situação boa na tabela, isso me dá tranquilidade para trabalhar, e é isso que importa. O Lino Machado, da RBA TV, quer saber se G4 é sinônimo de tranquilidade. De forma alguma. A competição ela é muito equilibrada, né? Não é à toa que a gente, todo jogo é uma briga, uma disputa, né? Muito grande. Então não nos dá tranquilidade, muito pelo contrário, nos deixa com um alerta ligado, porque a gente sabe que a gente não pode dar uma vacilada, né? Tem adversários à altura que estão buscando seu espaço, então a gente tem que ficar mais concentrado, nos dedicarmos mais para a gente se manter no G4, que é no lugar que o Paysandu deve estar. Outra pergunta do Lino: com 2 jogos em casa, vocês sabem que a classificação está nas mãos de vocês?
A gente tem 3 jogos, né, em Belém, os 3 últimos jogos da competição, então é bom, né, porque a gente não precisa ter o desgaste das viagens, mas não tem mudado muita coisa por causa do fator torcida, né? Infelizmente a gente não está com a torcida a nosso favor presencialmente no estádio, mas acredito que se a gente não demonstrar e fazer por merecer, as coisas acabam não vindo. Então serão 3 jogos muito difíceis em Belém. Tiloma West, do Diário do Pará, pergunta: o fato de o Paysandu estar numa crescente o torna um forte candidato ao acesso em caso de classificação para a segunda fase? Sem sombra de dúvida, né? Paysandu, qualquer competição que ele entra para vencer, né? Não tem favoritismo, mas a gente entra na competição sempre buscando o principal objetivo, que no caso nesse é o acesso, né? Então a camisa, acredito que pesa demais, mas a gente precisa conquistar algo muito importante nesse momento, que é a permanência no G4 e a permanência na classificação para a próxima fase. Aí sim a gente vai pensar no próximo objetivo. O Ferroviário é um adversário direto pela classificação. Desses 3 jogos que restam, esse seria, em teoria, o mais importante, o mais decisivo? Sem sombra de dúvida, acho que considero o jogo mais importante do ano. O próximo jogo, inclusive, né? Porque é uma equipe direta, a gente respeita muito o adversário, mas a gente tem uma meta muito grande no ano e a gente precisa passar por cima disso, né? Então o jogo é muito importante, para mim é o jogo mais importante do ano e a gente tem que fazer por onde para conquistar o nosso objetivo. Outra pergunta do Tiloma West: o quanto muda a dinâmica do ataque com a saída de Vinícius Leite e a chegada de jogadores com características diferentes? A gente tem que se adaptar, né? A gente já teve partidas que jogamos sem o Vinícius e o Vinícius ele foi muito importante para nós, né? Felizmente para ele hoje ele está buscando outros objetivos na carreira dele, então a gente tem que respeitar isso, mas a gente tem que saber lidar com essa perda e suprir o mais rápido possível, até porque a gente tem adversários à altura, a gente tem companheiros à altura para dar conta do recado, né, e fazer um bom trabalho como ele vinha fazendo para nós. O Robério Vieira, da TV Liberal, pergunta como é que você avalia a trajetória do Papão nessa Série C. Uma trajetória difícil, né? Não está sendo fácil para ninguém. Então a gente sabe onde a gente errou, onde a gente acertou. Procuramos estar evoluindo sempre, né? Então a gente está trabalhando muito para chegar no destino final, nessa trajetória final e sermos vitoriosos, né? Mas até agora não foi nada fácil e não será nada fácil a partir de agora, né? Temos a reta final da fase de classificação e acredito que a gente tem que estar muito bem concentrado para a gente fazer o nosso trabalho. Nicolas, para a gente finalizar, a última pergunta também é do Robério Vieira. Para muita gente, derrotas servem de aprendizado. A fatídica eliminação na Série C do ano passado ajuda na motivação nessa fase tão importante? Acredito que sim. Individualmente eu falo muito isso porque tem muitos jogadores que não estavam aqui também no ano passado e não passaram por isso. Mas individualmente acredito que nos caleja, né? Faz a gente aprender com algumas coisas e eu espero que a gente tenha superado isso, porque a gente tem tudo para conquistar o nosso objetivo esse ano, então a gente está preparado para isso.